Nas remotas e desérticas regiões da Europa Oriental, um misterioso túnel mantém um segredo intrigante para a humanidade, escondido nas profundezas do solo. Conhecido como o Buraco de Tsarishina, o local se tornou um epicentro de histórias sobre civilizações interplanetárias, operações secretas e fenômenos paranormais inexplicáveis. Satélite do regime soviético, a Bulgária, após a Segunda Guerra, em 1946, se tornou uma república socialista e viveu sob o regime da União Soviética até 1989. Sua capital é Sófia, que em latim significa sabedoria. Um dos estados mais antigos da Europa, o território da atual Bulgária, foi habitado no século II pelos proto-búlgaros, provavelmente um povo turco seminômade, proveniente da Ásia Central. Porém, os registros de ocupação do território datam de mais de 40 mil anos antes de Cristo, havendo ainda indícios de comunidades agrícolas que ali se instalaram em períodos posteriores. A Bulgária, como hoje a conhecemos, entretanto, foi formada no século VII da era atual, quando se estruturou enquanto um Estado. Nesse intervalo de tempo, o país ficou sob o domínio dos impérios romano e bizantino. Este segundo, conhecido por disputar o comando do primeiro Império Búlgaro, que existiu no sudeste da Europa entre os séculos 7 e 11 d.C. O segundo Império Búlgaro foi um Estado búlgaro medieval, que teve início cerca de 100 anos mais tarde e existiu entre 1185 e 1396 d.C. Um pouco antes, por volta de 1340, ocorreu a invasão dos otomanos naquela região e o início do seu domínio sobre a Bulgária. Porém, em 1878, a independência do Estado búlgaro marcou a derrocada do Império Otomano, embora esta nova fase tenha sido reconhecida apenas 30 anos depois em aspectos internacionais. Os anos posteriores são marcados pelas guerras dos Balcãs e pelas duas guerras mundiais, que perduraram até meados do século XX. A Bulgária é um país do leste europeu, situado na Península dos Balcãs. O país é banhado a leste pelo Mar Negro, através do seu litoral de aproximadamente 350 quilômetros e possui um relevo montanhoso nas outras regiões adjacentes à sua capital, Sófia, localizada na porção oeste do país, estabelecendo fronteiras com outras 5 nações, sendo estas Romênia, ao norte, Sérvia e Macedônia, a oeste, Grécia, ao sul e Turquia, a sudeste. O norte do país é caracterizado pela planície do rio Danúbio e também pela Cordilheira Balcânica, que percorre igualmente as terras a oeste e sudoeste do atual território. Além dos nascidos no país, a população búlgara é composta pelos turcos, romenos, russos, armênios e valáquios. Os idiomas falados no país são predominantemente o búlgaro, a sua língua oficial, e também as outras línguas maternas de cada um dos grupos mencionados. Desde a aprovação de uma nova Constituição em 1991, o governo da Bulgária é uma república parlamentarista, liderada por um presidente como líder de Estado. O nome do país faz referência ao povo búlgaro que se instalou na região dos Balcãs, e sua denominação, por sua vez, refere-se às fortalezas e aos castelos. Agora que percebemos a sua dimensão e geografia, vamos entender como e por que começaram os primeiros conflitos territoriais da Bulgária. No século X, a Bulgária viveu confrontos ferozes, repletos de guerras e disputas territoriais para resistir ao avanço bizantino. O primeiro Império Búlgaro foi um estado medieval búlgaro-eslavo e posteriormente se tornou um estado búlgaro resistente no sudeste da Europa. Nos anos de 680 e 681 d.C., parte dos búlgaros, liderados por Ásparo, se mudaram para o sul, no nordeste dos Balcãs. Lá, eles garantiram o reconhecimento bizantino de seu direito de se estabelecer ao sul do rio Danúbio, derrotando, possivelmente,
com a ajuda de tribos eslavas locais do sul, o exército bizantino, liderado por Constantino IV. Durante os séculos 9 e 10, a Bulgária, no auge de seu poder, se espalhou da curva do Danúbio ao Mar Negro e do rio Dnieper ao Mar Adriático, tornando-se uma importante potência na região e competindo com o Império Bizantino, ao se estabelecer como o principal centro cultural e espiritual do sul da Europa eslava durante a maior parte da Idade Média. A vitória de Asparuh levou à conquista búlgara da Mésia e ao estabelecimento de algum tipo de aliança entre os búlgaros e os grupos eslavos locais, descritos como as tribos Severi e Sete Eslavas. Quando Asparuh começou a invadir as montanhas de Trácia bizantina em 1681, Constantino IV decidiu cortar suas pedras e concluir um tratado, pelo qual o Império Bizantino pagava aos búlgaros um tributo anual. Esses eventos são vistos como o estabelecimento do Estado búlgaro e seu reconhecimento pelo Império Bizantino. Posteriormente, durante o reinado de Krum, entre 803 e 814, a Bulgária dobrou de tamanho e se expandiu para o sul, oeste e norte, ocupando as vastas terras ao longo do Médio Danúbio e da Transilvânia, tornando-se a grande potência medieval europeia durante os séculos 9 e 10, juntamente com os impérios bizantino e franco. Impulsionados pelos movimentos bizantinos para consolidar seu domínio sobre os eslavos na Macedônia e no norte da Grécia, e em resposta a um ataque bizantino contra o país, os búlgaros enfrentaram o Império Bizantino. Em 808, eles invadiram o vale do rio Struma, derrotando um exército bizantino, e em 809 capturaram a importante cidade de Serdica, atual capital da Bulgária, Sófia. Apesar de terem conseguido derrotar os búlgaros várias vezes, os bizantinos não conseguiram nem conquistar a Bulgária, nem impor sua suzerania a uma paz duradoura, o que é um testemunho de resiliência, das habilidades de luta e da coerência ideológica do Estado búlgaro. A devastação trazida ao país pelas 9 campanhas de Constantino V reuniu firmemente os eslavos atrás dos búlgaros e aumentou muito a antipatia dos bizantinos, tornando a Bulgária um vizinho hostil. Em 812, Krum moveu uma guerra para a Trácia, capturando o principal porto do Mar Negro de Messêmbria, derrotando mais uma vez os bizantinos em Versiníquia em 813, antes de propor um acordo de paz generoso. No entanto, durante as negociações, os bizantinos tentaram assassinar Krum. Em resposta, os búlgaros pilharam a Trácia Oriental e tomaram a importante cidade de Adrianópolis, reassentando seus 10.000 habitantes na Bulgária, do outro lado do Danúbio. Enfurecido pela traição dos bizantinos, Krum ordenou que todas as igrejas, mosteiros e palácios fora de Constantinopla fossem destruídos. Os bizantinos capturados foram mortos e as riquezas dos palácios foram enviadas para a Bulgária em carroças. Depois disso, todas as fortalezas inimigas nos arredores de Constantinopla e do mar de Mármara foram tomadas e arrasadas. Os castelos e assentamentos no interior da Trácia Oriental foram saqueados e toda a região devastada. Então, Krum voltou para Adrianópolis e fortaleceu as forças sitiantes. Os búlgaros capturaram 10.000 pessoas que foram reassentadas na Bulgária do outro lado do Danúbio. Outras 50.000 de outros assentamentos na Trácia também foram deportadas para esta nova região. Durante o inverno, Krum retornou à Bulgária e lançou uma preparação séria para o ataque final a Constantinopla. As máquinas de cerco tiveram de ser transportadas para Constantinopla por 5.000 carroças, cheias de ferro, puxadas por 10.000 bois. No entanto, Krum morreu durante o auge dos preparativos em 814.
20 anos depois, sob a liderança de Khan Pressian, entre 836 e 852, os búlgaros tomaram a maior parte da Macedônia e as fronteiras do país alcançaram o Mar Adriático, perto de Valona e o Mar Egeu. Os historiadores bizantinos não mencionam qualquer resistência contra a expansão búlgara na Macedônia, levando à conclusão de que a expansão foi, em grande parte, pacífica. Com isso, a Bulgária se tornou a potência dominante nos Balcãs. A Idade de Ouro da Bulgária é o período da prosperidade cultural búlgara durante o reinado do imperador Simeão I, o grande primeiro a usar o título czar, derivado do latim César. A ambição de Simeão I de ascender ao trono imperial em Constantinopla foi o motor dominante da política externa búlgara, levando a numerosas guerras. Durante esse período, houve um aumento da literatura, escrita, artes, arquitetura e reformas litúrgicas. A capital da época, Preslav, considerada uma das cidades mais antigas da Europa, foi construída à moda bizantina para rivalizar com Constantinopla. E um reino medieval foi sendo estabelecido com a união entre os búlgaros e eslavos, que adotaram o cristianismo em 864. Entre os edifícios mais notáveis da cidade estavam a Igreja Redonda, também conhecida como Igreja Dourada, e o Palácio Imperial. Nessa época foi criada e pintada a cerâmica preslava, que seguia os mais prestigiados modelos bizantinos. Simeão I reuniu em torno de si o chamado Círculo de Simeão, que incluía alguns dos autores literários mais proeminentes da Bulgária medieval. Os gêneros mais importantes foram textos litúrgicos, hinos, poesias, crônicas e narrativas históricas. O novo alfabeto, chamado cirílico, foi instituído como o oficial da Bulgária em 893. E a língua eslava também foi declarada como idioma oficial nesta mesma época. Nos séculos seguintes, esse alfabeto foi adotado por outros povos e estados eslavos. A introdução da liturgia eslava acompanhou o desenvolvimento contínuo de igrejas e mosteiros em todo o reino da Bulgária neste período. A Guerra Bizantino-Búlgara, de 894 a 896, foi travada entre o Império Búlgaro e o Império Bizantino, como resultado da decisão do imperador bizantino Leão VI de mover o mercado búlgaro de Constantinopla para Tessalonique, o que aumentaria muito as despesas dos mercadores búlgaros. Após a derrota do exército bizantino nos estágios iniciais da guerra, em 894, Leão VI buscou a ajuda dos magiares, que na época habitavam as estepes ao nordeste da Bulgária. Ajudados pela marinha bizantina, em 895, os magiares invadiram Drobuzna e derrotaram as tropas búlgaras. Simeão I pediu trégua e deliberadamente prolongou as negociações com os bizantinos até conseguir a ajuda dos pechenegs. O líder e czar Samuel da Bulgária, conhecido como Armênio, cuja história deu início à Operação Raio Solar nos tempos modernos do século XX, começou seu legado no Primeiro Império Búlgaro, entre 977 a 997 d.C. Sob lideranças de Romano I da Bulgária, o general Samuel co-governou com Romano, já que a liderança lhe concedeu o comando do exército e a autoridade real efetiva para o futuro czar da Bulgária. Em seus primeiros anos de atuação, Samuel conseguiu afugentar os bizantinos ao lançar campanhas ofensivas em seu território. Nesse período, os exércitos búlgaros conquistaram o Principado Sérvio de Dukija no final do século X, além de ter liderado campanhas contra os reinos da Croácia e da Hungria. Mas a partir de 1001, o czar Samuel foi forçado a defender o império contra os superiores exércitos bizantinos, liderados pelo ambicioso governante Basílio II. Samuel ignorou sinais de uma grande tragédia que estaria prestes a destruir qualquer aspiração ao seu reinado. Em 1014,
aconteceu a Batalha de Kleidion, em que o exército búlgaro foi esmagado. E para consolidar a vitória como forma de vingança por tantos anos de guerras e mortes, o líder bizantino Basílio II mandou que cegassem 15 mil prisioneiros búlgaros, ficando conhecido como Matador de Búlgaros. Samuel sobreviveu à batalha, mas morreu 2 meses depois de um ataque cardíaco, supostamente causado pela visão de seus soldados cegos. Embora a derrubada do exército búlgaro não tenha encerrado o primeiro império búlgaro, a Batalha de Kleidion reduziu sua capacidade de resistir aos avanços bizantinos e foi considerada um encontro crucial da grande conquista de Constantinopla, capital do Império Bizantino. A resistência búlgara continuou por mais 4 anos sob a liderança de outros czares, porém a nobreza se rendeu ao bizantino Basílio II e a Bulgária foi anexada ao Império Bizantino após 1018. E os sérvios e croatas também foram forçados a reconhecer a supremacia do imperador de Constantinopla. Neste período, as fronteiras do Império Bizantino foram restauradas ao longo do rio Danúbio pela primeira vez desde o século VII, permitindo que Constantinopla controlasse toda a Península Balcânica. Apesar de várias tentativas importantes de restaurar sua independência, a Bulgária permaneceu sob o domínio bizantino até 1185. Após a tomada do primeiro Império Búlgaro por Constantinopla, rumores foram propagados durante séculos sobre um misterioso tesouro escondido nas montanhas da Bulgária, que pertencia ao antigo soberano búlgaro, o czar Samuel. A busca por estas riquezas levaram muitas pessoas até a região de Tsarishina, uma vila no oeste da Bulgária, conhecida por suas reservas naturais. Os anos se passaram e, em 1990, um fato ganhou grande repercussão. Um técnico de elevadores búlgaro afirmou ter tido um sonho no qual os heróis nacionais da Bulgária revelaram que o tesouro medieval do czar Samuel estaria enterrado nas montanhas da região. A repercussão foi tamanha que o Ministério da Defesa decidiu formar uma equipe de videntes para procurar o tesouro. Nasce, então, a Operação Raio Solar, a maior e mais cara escavação da história búlgara. A Bulgária, naquela década, passava por uma profunda crise econômica, e isso pode explicar por que os fenômenos paranormais estavam em alta, atraindo o interesse e a atenção de contribuintes internacionais ávidos por saques lendários, já que, ao longo da história, outros tesouros foram encontrados nas adjacências do país. No final do ano, a equipe de médiums começou a busca pelo tesouro perdido e Elizaveta Loginova, conhecida por sua clarividência, estava entre eles. Ela afirmou ter recebido mensagens telepáticas de entidades alienígenas que habitavam o subterrâneo e que lhe revelaram algo inédito. Dentro da Terra, em um túnel da região, habitaria uma enorme criatura andrógena, que teria sido o primeiro ser extraterrestre a chegar ao planeta Terra. Segundo as recomendações de Loginova, os militares escavaram o buraco de Tsarishina e encontraram um túnel em espiral em uma área de aproximadamente 168 metros quadrados. No livro O Fenômeno de Tsarishina, de 1993, o coronel que participou da expedição conta que, a 5,5 metros de profundidade, a equipe se deparou com uma pedra retangular, que foi reconhecida como uma espécie de laje de proteção biológica. Essa pedra continha bactérias perigosas para os seres humanos, tornando sua destruição arriscada. Ao entrar nas camadas espirais perdidas, os militares encontraram outra barreira, uma placa com formato de lente côncava. À direita da placa havia uma parede cujas partes se assemelhavam a uma figura humanoide, mas de tamanho menor do que um ser humano comum. Outro soldado que pediu anonimato contou que durante a retirada da laje, do metal desconhecido, os investigadores foram atingidos por um poderoso feixe de luz. Após o susto, eles se depararam com um túnel cinza, com paredes lisas e inscrições desconhecidas. Curiosamente, um dos colegas tentou 3 vezes atravessar uma das passagens,
mas foi sempre repelido para trás como se houvesse uma parede invisível. E o mais estranho é que a escavação, que durou 2 anos, foi marcada por eventos bizarros, incluindo mortes e suicídios de pessoas envolvidas. Mas curioso ainda foi o encerramento repentino das escavações. Diversas inscrições foram encontradas durante a operação do governo búlgaro. Porém, a escrita destas inscrições era uma verdadeira mistura de idiomas complexos, incluindo o búlgaro, o árabe, símbolos rúnicos, notações numéricas e até elementos astrológicos. Com sorte, conseguiram traduzir algumas partes das mensagens. Elas falavam sobre um evento ocorrido há 2.575 anos, relatando o desaparecimento de uma antiga civilização do planeta Fóton, que teria existido há 8.000 anos, destruída após um cataclismo. Segundo Elizaveta Loginova, a espécie de alienígena que foi encontrada estava em um estado de suspensão inanimada, ou seja, nem vivo e nem morto. A clarividente ainda revelou que o objetivo principal da operação era alcançar cooperação, apesar de não terem conseguido revelar esses segredos ao público na época. Segundo Loginova, essa civilização cósmica quer que a Terra sobreviva, alegando que a sincronicidade não pode ser quebrada, porque então o caos virá. Baba Vanga, a Nostradamus búlgara, também teve um papel importante nessa história. Uma década antes do início das escavações de Tissachirina, Baba Vanga surpreendeu o mundo dizendo: os antigos colonos adoravam um deus na terra, que mais tarde enterraram na montanha. Ali repousa o corpo de um deus, em cujas mãos repousa o cetro com o poder do sol. Durante as escavações de 1990, Baba Vanga alertou para não perturbar o ser andrógeno, pois os tempos não eram propícios. A vidente mundialmente reconhecida relatou que quando as escavações de Tsarishina começaram, os seres de outro mundo lhe disseram que os búlgaros não deveriam cavar o túnel secreto, pois o momento ainda não tinha chegado. Neste subterrâneo, segundo Baba Vanga, residem cristais gigantes, um deles tão grande quanto o Sol. Em contrapartida, os seres intergalácticos advertiram que a humanidade não teria como alcançá-los, ao enfatizarem que perturbar essa área seria tremendamente perigoso. Segundo eles, esse grandioso cristal persistirá enquanto o nosso planeta existir. As mensagens de Baba Vanga ainda revelam que seres de origem diferente, enviados por uma civilização alienígena, há milênios habitavam o subterrâneo de Tsarishina. Entretanto, alguns estudiosos apontam que Baba Vanga fazia parte do temível Comitê de Segurança do Estado, um poderoso órgão búlgaro que operou durante o regime soviético. Aparentemente, ela atuou como espiã do grupo, divulgando informações confidenciais sobre seus consultores. Em 1992, as autoridades tomaram o caso de Tsarishina e o mantiveram longe dos olhos do público. No entanto, os rumores continuaram e, com o tempo, surgiram novas teorias. Uma delas é a de que militares búlgaros poderiam ter escondido armas nucleares no local após o fim do Pacto de Varsóvia. O resto teria sido um disfarce para desviar a atenção e as perguntas incômodas. De fato, agora a região é procurada como o local dos entusiastas de OVNIs. Será, gente? Será que os alienígenas estavam realmente tentando proteger um cristal gigante que detém um poder incrível? Ou será que há algo ainda mais misterioso escondido sobre as montanhas da Bulgária? Quem sabe?